estava lembrando lá dentro sobre um ponto, uma pessoa, alguns anos atrás. E essa pessoa, ela chegou em uma atividade xamânica espiritual como esta, e ela passou lá dentro, na atividade, e me perguntou uma série de coisas. Eu fui orientando sobre a situação individual dela, tal, até um ponto que ela disse o seguinte: mas o que o plano espiritual quer de mim? Né? O que o plano espiritual quer dela? O que o plano espiritual quer de nós? E essa era a indagação dela em relação à vida, a tudo que ela estava fazendo e aquilo que ela estava sentindo também. Porque ela sentia uma presença espiritual, né? Ela sentia essa presença espiritual nela, em muitos momentos da vida dela, em muitas situações, ela percebia essa presença espiritual. E isso era um questionamento em relação a, né, se eu sinto essa presença espiritual, o que será que eles querem de mim? E isso é uma indagação, uma pergunta que vários de nós podemos fazer, né? O que será que o plano espiritual quer de nós? Mas será que é isso mesmo? Será que é o que o plano espiritual espera de nós? O que o plano espiritual quer de nós? Porque nesse sentido, como ela colocou, ela estava dizendo de uma presença, ou seja, de um ser espiritual que ela sentia. Então, o que esse ser espiritual queria dela? Queria que ela trabalhasse espiritualmente, fizesse parte de um grupo espiritual, trabalhasse com cura, com energia, com bioenergia, se desenvolvesse alguma coisa espiritualmente, ou será que, né, queria passar uma mensagem para ela de algum acontecimento? Né? E isso é um jeito que nós, seres humanos, temos também de pensar que o plano espiritual ele existe apenas para cuidar de nós, né? Apenas para ficar junto conosco, para nos ajudar, para nos iluminar, para trazer uma resposta. E, às vezes, isto pode beirar a um certo comportamento de uso, de entendimento de uso do espiritual. Porque, no final, a gente quer resposta para as coisas que a gente não tem, e para isso a gente pede, né, a gente entende que existe um espiritual e que esse espiritual tem que nos auxiliar. Mas mesmo assim, essa pergunta dela não é uma pergunta ruim. É uma pergunta de tentativa de esclarecimento e de oportunidade também para esclarecer outros ângulos de visão em relação a essa situação. O que será que o plano espiritual quer de nós? Então a gente passa por uma dificuldade, até então a gente não pensa em plano espiritual, mas quando passa pela dificuldade a gente corre atrás do plano espiritual para poder ser auxiliado. E mesmo tendo esse comportamento que no final acaba sendo de uso, de certa maneira, a visão, talvez, né, vamos dizer assim, talvez, do espiritual para conosco, tenha um propósito bem maior do que a gente imagine. Bem maior do que apenas resolver aquela nossa situação.
existe um contexto aí, uma ligação maior, uma situação bem mais ampla. Então, você está sendo auxiliado hoje, você está sentindo uma presença de luz perto de você para lhe cuidar numa situação difícil, mas a história pode ser mais longa, pode ser mais completa do que só aquele momento que você imagina que é para aquilo, para que aquela situação ocorra, né? Ocorra bem, ocorra de forma equilibrada e você tenha proteção. Eu acho que é pior ainda, o duro ainda é aquele que não sente nada, né? Nem percebe e nem concebe que existe plano espiritual, que existe esse além da dimensão biológica, da dimensão física, e aí podemos dizer que essa pessoa, ela se encontra sozinha. Mesmo assim, será que essa pessoa se encontra sozinha? Será que ela está sozinha? Então, é importante a gente pensar nesses vários ângulos, como, por exemplo, entender que o plano espiritual ele é muito amplo, então nos auxiliar faz parte, sim, porque o plano espiritual acaba nos auxiliando. Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar assim, inicialmente, uma pessoa da nossa família, muito boa, tá? Foi lá a sua bisavó, e você conheceu a sua bisavó, assim, no finzinho da vida dela, mas ela era aquela bisavó maravilhosa, né? Velhinha, você gostava muito dela, muito dela. E ela era uma pessoa muito boa, muito alegre, muito feliz com a vida, de cabeça boa, transmitia energia boa, naturalmente, sem cobrar, sem exigir de ninguém, ela reunia todo mundo ao redor dela. Ela já trazia esse tipo de energia, né? E como você a conheceu, já naquela idade, e ela também lhe conheceu, né? Depois que ela partiu, ela foi para o plano espiritual. E vamos pensar, vamos imaginar aqui, que essa bisavó, ela, como um ser com toda aquela energia boa, de equilíbrio, é um ser equilibrado espiritualmente. E aquele ser equilibrado, em um certo momento, você agora, já ali com seus 50 anos de idade, ou 40 anos de idade, 40, 50 anos de idade, você com essa idade, no físico, e já passou todo esse tempo aí, um grande tempo, que a vossa avó partiu e ela no plano espiritual, por ser esse espírito, esse ser ligado à sua família e muito bom, de energia boa, ela tenha, de alguma maneira, a orientação, ou a intenção, ou a missão, ou o caminho de continuar auxiliando a família, na continuidade da existência da família. E aí você começa a sentir uma presença espiritual, que você não sabe quem é, né? E de repente você fica sabendo, em uma atividade espiritual, que foi lá a sua bisavó, que tem ali uma profunda ligação familiar, né? Aquela energia, aquele ser, que agora é um ser espiritual, deixou o físico, que já foi a sua bisavó, continua auxiliando a família, quer lhe auxiliar, vibra positivamente para você, então ela tem uma intenção de cuidar, de certa maneira, da família. Isso ocorre? Ocorre. Sem dúvida ocorre, né? E é uma ligação muito estreita, uma ligação muito firme,
uma ligação muito próxima, porque ela é um ente familiar, é um antepassado vosso, né? Ok. Mas também, esse ser espiritual poderia ser uma pessoa muito diferente, desconhecida de você ter lembrado, ter vivido fisicamente com ela, né? E aquele ser espiritual, ele mostra a presença dele, acaba até revelando algumas coisas para você, mas você observa que ele tem ali uma sintonia de alguma maneira com você, mas não é tão intenso como a sua bisavó. Não é influência, não é a sensação, não é a energia que você sente, não é isto. A ligação familiar é mais intensa. Então esse ser espiritual, ele pode ter várias atividades, que não é só em relação a você. Ele pode ter várias atividades no plano espiritual, em que você compõe também dentro dessa atividade que esse ser espiritual tem para realizar. Então supomos que esse ser espiritual, ele tem uma ação de cuidar, vamos dar um exemplo apenas, né? De cuidar de famílias. Então você e a sua família faz parte de grupos de famílias que esse ser espiritual atua, auxilia, cuida. Se nós puxarmos o histórico espiritual disso, a gente vai ver até ligações muito anteriores, porque tem essas afinidades, tem essas ligações, tá? Existem essas ligações. Mas esse ser, ele vai cuidar de você, vai cuidar de outro, vai cuidar de outro, vai cuidar de outro. Ele tem uma missão mais ampla. Então tem essas questões de atividades espirituais mais individualizadas, mais amplas. Isso ocorre. Isso é normal acontecer, certo? E também há ligações pelo seu próprio desenvolvimento. Você tem etapas da sua vida que você se desenvolve espiritualmente, com uma maturidade maior espiritual, condições espirituais, que faz com que você comece a ter relacionamentos vibratórios, energéticos, com seres espirituais afins com esta energia a qual você se encontra, com aquele seu desenvolvimento, com aquela sua necessidade de crescimento, de entendimento, de amadurecimento, de entendimento de coisas espirituais. E aí você tem ligações com forças espirituais capazes de lhe auxiliar nessa sua caminhada de desenvolvimento, nessa sua caminhada de crescimento espiritual. Então você não tinha uma ligação e você produziu, né, uma ligação. Você produziu uma ligação. Você realizou essa ligação pelo seu campo energético, pela sua condição espiritual. A sua antena foi favorável para sintonizar bem com aquelas inteligências, forças, seres espirituais. E aí começa-se um contato com aquelas potências, com aquelas energias, que podem ser para o restante da sua existência física, da sua vida física, que pode ser por um momento, né? Tudo depende de muitas coisas, né? Várias situações podem alterar isso daí. E isso também ocorre, né? Um certo momento da sua vida, não, agora eu quero estudar coisas da Índia. Então você começa a se ligar com vibrações, né, do conhecimento e de sabedoria indiana. E por sua vez em sintonia com essas frequências, com essas potências. Agora eu
estou estudando, né, coisas do Japão, e assim vai. Ah, não, agora né, dos índios da América do Norte. E aí sim, assim vai. Então nós também fazemos ligações com forças espirituais, né? Eu acho que o ponto aí, a questão aí, que isso tudo ocorre, ok, mas o ponto volta-se para nós no sentido de que se nós não desenvolvemos uma caminhada um pouco mais coesa, a gente fica se ligando a tantas forças que não sabe depois se ligar com tanto, né? Não sabe o que fazer com essas ligações. Porque nós precisamos mesmo se ligar com várias potências espirituais. É como se nós falássemos, quanto mais amigos tivermos, melhor é. Né? Mais sintonias boas nós temos, ótimo. Mas existe uma base para isto. Se nós não temos esse alicerce, essa base, tudo fica fragmentado em pedaços. E encaixar esses pedaços que é o ponto, que é a questão. E muitas vezes a gente se decepciona com essas ligações espirituais exatamente porque buscamos tantas coisas e não sabemos qual é a nossa raiz. Nós precisamos ser uma raiz, ser com uma raiz. Porque é a raiz que vai sustentar a árvore. Mesmo a árvore tendo muitos galhos e muitos pássaros pousando, diferentes pássaros pousando em uma árvore, a árvore está ali com a sua raiz, sustentando, firme, consciente. Né? Por falta de amadurecimento, entendimento, ingenuidade, esclarecimento, muitas pessoas misturam tudo e acham que a mistura é a consciência do equilíbrio da diversidade. E não é bem assim. Misturar de qualquer forma, você pega uma receita de bolo. Você tem a receita. Tem a receitinha. Mesmo você seguindo a receita, nem sempre o bolo sai gostoso. Sai bom. O outro faz a receita e o bolo sai uma maravilha. Você faz e não sai tão bom. E você seguiu a receita, né? Mas mesmo você tendo uma receita, imagine você não tendo receita nenhuma e misturando de qualquer jeito todas as coisas. A coisa não vai dar certo. As energias estão misturadas. Né? E muitas vezes os seres espirituais, eles se aproximam exatamente, mostrando a presença, exatamente também para clarear isto. Lembrando você, olha, você precisa da sua raiz. Lembra da sua raiz? Você precisa. Por que você precisa lembrar da sua raiz? Ah, porque você tem história com ela. Você tem ancestralidade com ela. Desde vidas anteriores, você já percorreu ela até um ponto e você precisa continuar nesse caminho. Você precisa continuar, fortalecer sua raiz, até para entender os outros, as outras situações, as outras informações, as outras sabedorias. Isso também ocorre, isso também acontece. Né? E aí nós temos, por exemplo, né, você, por exemplo, que está nos vendo em vídeo pela internet, você sabe que a internet faz exatamente essa intensa misturança. Né? Mas é ruim isso? É ruim para a cabeça de quem está despreparado vendo. Quem não tem uma certa maturidade em relação a uma caminhada espiritual. Porque se mistura tudo e acha que tudo é igual. E não é bem assim.
Não é bem assim. Né? Não é bem assim e o resultado disso não é bom. Eu tenho muito tempo nessa caminhada. Muito tempo. Anos. Nesses anos de espiritualidade, de ensinamentos, da tradição a qual eu sou ancião, que é a tradição Tubacuaçu, a qual ensino, e dos conhecimentos espirituais diversos, variados, amplos. A gente vê que no histórico dessa caminhada de conhecimentos espirituais, houve um momento aqui no Brasil que houve uma... Lá no início, isso era muito assim, muito quieto, muito assim, reservado. Era muito quieto. As pessoas faziam ali nas suas casas, quietinho, faziam assim, né, os espaços, os ambientes espirituais eram quietos assim, eram poucos divulgados, até porque o meio de divulgação eram mais complicados, mesmo com os meios de divulgação, que um dos principais eram livros, a maioria dos livros vinham de fora, que as grandes editoras editavam de autores de fora do Brasil, e aqui no Brasil, aqui tinha pouquíssimos que tinham condições de editar livros, e quando se conseguia, né, não era assim tão fácil como é hoje, de tanta produção e reprodução como é hoje. Então, um meio grande de divulgação eram livros, tal, e o conhecimento era mais boca a boca. As pessoas conheciam boca a boca, ia lá, conhecia, participava da atividade espiritual, gostava, começava a vivenciar aquela atividade, se desenvolvia, etc. E era mais quieto, silencioso. Aí houve uma explosão. Essa explosão de informações veio com revistas na banca, depois com livros que conseguiram já fazer editoras aqui no Brasil, que editavam livros, né? Isso veio principalmente muito forte com aquilo que é conhecido como Nova Era. E aí houve uma explosão de conhecimentos metafísicos, aí veio os conhecimentos de gnose, de teosofia, veio os conhecimentos de Rosa Cruz, os ocultistas, o ocultismo, o espiritualismo, né? As revistas voltadas a este foco, né? A antiga revista muito conhecida, que era a revista Planeta, uma revista muito conhecida, que teve na época. Houve uma explosão. Com essa explosão, pessoas se destacavam, falando, fazendo eventos cada vez maiores, e também outros grupos se formando, e tudo isso, né, a gente viu passar nesse histórico da espiritualidade. Muitos lugares espirituais de diferentes filosofias e religiões, né, seja o espírita, seja de Umbanda, seja várias, né? Os vários que tem, começaram a sair do fundo do quintal e aparecer, começaram federações, e aí foi. E aí aquela explosão aconteceu desses conhecimentos. Aí começaram a criar livrarias exclusivas para coisas esotéricas, espirituais. Né? Até naquele tempo, eu trabalhei em uma delas, há muitos anos atrás, bem lá no início. Né? O início desse comportamento aí, de crescimento. O yoga se apresentou mais intensamente, as técnicas naturais, né? As práticas alternativas, que eram as terapias naturais, né? Quiropraxia, e aí vai, uma série de técnicas. Doin, Jiatsu, e aí vai.
Então, tudo isso aconteceu assim. E se tinha uma busca, né, cada vez maior das pessoas entenderem, mesmo assim não era uma intensidade gigantesca, mas já era um vulto grande para o Brasil. Foi quando o Brasil foi considerado, aqui vai ser a pátria mesmo da espiritualidade, aqui vai ser, né? E todos aqueles conceitos, aquelas observações e tudo mais. E daí, depois de um certo tempo, os anos foram passando, de repente, houve um efeito contrário, de certa maneira, em relação a isto. Começou a se fechar novamente e desaparecer muitos conceitos básicos que as pessoas daquele tempo tinham e que os novos que vinham não tinham. Conceitos básicos de energia, de condições espirituais, da glândula pineal, conceitos bem básicos, da Kundalini, das diferentes formas vibracionais. Houve uma espécie de buraco. E nesse buraco, esse novo grupo de pessoas e de gerações que começou a se reunir com os conhecimentos, perderam esse caminho. E também por uma necessidade muito de um tempo líquido, rápido, agitado, ansioso, de necessidade de ter o conhecimento em um segundo, de vivenciar as coisas, as mais variadas coisas, o mais rápido possível, porque não perde tempo na vida e não vive. Ou seja, de certa maneira, esse desequilíbrio exposto fez com que muitos agrupamentos se formassem a partir dessa questão relacionada a buracos, a não entendimento de coisas básicas e a desenvolver determinados modelos que pintam como novo, mas se for observar, a origem está lá nessas coisas passadas, só que não bem trabalhadas, porque não tem o tempo e a maturidade necessária para o entendimento de determinados pontos. E aí vêm as informações incompletas. E essas informações incompletas, que é levado para as pessoas acabam assimilando elas, e depois assimila outra incompleta, outra que chama atenção incompleta, e faz uma junção, uma coxa de retalhos mal costurados, de um monte de informação que acaba desequilibrando o caminho de desenvolvimento e maturidade espiritual da pessoa. Se isso aconteceu, de certa maneira era para acontecer, porque aconteceu. Mas que nós podemos melhorar essa condição, e aí, esse hoje é um dia exatamente para isso, para conscientizar essa melhora, de não deixar a coisa assim, porque muitas pessoas chegam perdidas com a sua espiritualidade, seu caminho, do qual já poderiam ter um pouco mais de maturidade e sofrerem menos, como, por exemplo, esta pessoa que veio falar comigo alguns anos atrás sobre a situação dela estar sentindo uma presença espiritual. Ela, por exemplo, foi uma das pessoas que assimilou muitas informações, mas não bem encaixadas, né? E aí a gente precisa retornar naqueles pontos, retornar naquele buraco e preencher aquele buraco com o entendimento e o esclarecimento de áreas que essa pessoa não teve a oportunidade de receber. E nós temos uma
algo muito valioso que expande, que faz o boom, que é a internet de comunicação, que qualquer pessoa pode se comunicar e se expressar. Então, isto também nos faz entender que não é só o plano espiritual que quer alguma coisa de nós. Nós precisamos querer alguma coisa boa, clara, visível do plano espiritual. Sim, colocando o plano espiritual mais preenchido, mais esclarecido. Parar com esse negócio de juntar tudo e achar que está certo. Existem caminhos que dão a raiz para que possamos entender melhor as nossas coisas. Existe uma coisa muito importante chamada ancestralidade. A gente não pode negar a nossa ancestralidade. Quanto mais distante a gente fica da origem a qual somos, menos potência nós temos. Porque é a origem que nos nutre. E, por sua vez, nós precisamos nutrir a origem que nos nutre. Se nós recebemos algo do plano espiritual, mesmo que seja entendimento, sabedoria, alguma coisa mental, o que for, nós precisamos também nutrir o plano espiritual. E uma das formas dessa nutrição é deixar essa bagunça e produzir, mesmo dentro dela, uma nova condição de entendimento. E talvez a gente precise mesmo refazer vários pedaços que ficaram faltando, para que a gente possa constituir um caminho um pouco mais firme, mais claro, com maior lucidez. Então era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? E queria passar também para quem se encontra assistindo. E dizer para quem se encontra assistindo, né, se você quiser participar das atividades da tradição Tubacuaçu, as informações estão abaixo na descrição, tá? Nós estamos em São Paulo, capital, e você pode participar. Você é bem-vindo, é nossa convidada, é o nosso convidado. Rishi Kaiará, Porã Eterno.